help para vocês aí na semana 4. Sejam bem-vindos a esta semana. Seja uma semana boa, uma semana de cuidados, uma semana de estudos, uma semana que vocês peguem firme mesmo e se dediquem às atividades escolares. Não tem sido fácil, mas eu sei que já tá passando, né? A gente tá piscando aí, já estamos em julho e se Deus quiser isso tudo vai passar, tá bom? Bom, atividades para essa semana 4, então a gente tem aí as páginas 114, 115 e 116, tá bom? Gente, não adianta você chegar na sexta-feira e falar assim, o que é para fazer? Você vai ter que ler o roteiro. A informação é que eu falo sempre, gente, leiam o roteiro que eu enviei dia 8 de junho, tá bom? Não é preguiça de explicar, é ensinando vocês a se virarem, né, pessoal? É muito importante isso, você com essa maturidade que a gente já conversou, que vocês estão adquirindo em meio à pandemia, a esse distanciamento, a esse isolamento das atividades presenciais, vocês começarem a dar os seus passos. Então, no dia 8 de junho eu enviei um roteiro e estamos na semana 4, certo? Quem entrou agora no Classroom já sabe que estamos na semana 4, tá lá, postar foto. Postar foto de quê? Olha só, tudo escritinho lá, tá bom? Bom, vamos lá. Para essa semana, nós temos aí 114, 115 e 116. A voz silenciada, que foi até a aula da semana passada, lá do Centro de Mídias, que eu coloquei para vocês, tá bom? Tem lá, na sexta-feira eu joguei lá o link do YouTube para vocês assistirem, quem perdeu ao vivo, né? Então, pode estar assistindo novamente. E aí está falando, né, um texto sobre a voz da escritora mulher silenciada, a voz dos escravizados silenciada, e falamos de Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira escritora brasileira, que fez o primeiro romance, né, no Brasil. A primeira mulher que escreveu um livro de romance no Brasil foi essa autora, Maria Firmina dos Reis, escreveu o romance Úrsula, certo? E foi a primeira mulher negra na América Latina também a se manifestar na parte literária, tá bom? Foi a Maria Firmina dos Reis, tá? Então, ela foi a primeira que escreveu em seus textos denúncias contra as barbáries que os escravos, os escravizados recebiam, né, sofriam, né, na nossa sociedade aqui no nosso Brasil, tá bom, pessoal? Então, tem aí a Preta Suzana, certo? E aí, esse trecho, que é o capítulo 9, tá escrito a Preta Suzana, né? É assim, um trecho da obra que realmente fala das tristezas, das judiações, das perdas, certo? Então, como é um romance, finalzinho do século XIX, né, e começo do século XX aí, a gente percebe o que, gente? Que essas denúncias, elas eram muito chocantes, certo? Então, denúncias chocantes que, assim, apesar de ser uma narrativa, é um livro, meu Deus, será que existiu, será que não existiu? É claro que existiu, mas assim, a gente sabe que apesar de ser uma narrativa, era um texto que denunciava maus tratos, sim. A gente pode até comparar ao Castro Alves, lembra que a gente estudou Navio Negreiro lá no primeiro bimestre, né? Como que era a vinda dos escravos para o Brasil, como eles chegavam aqui. Então, o mesmo caso acontecia aqui, né? Nessa obra, então aqui a mulher já aparece como uma mulher escrevendo aqui no Brasil e como uma mulher negra escrevendo aqui no Brasil. Então, muito bacana, gente. Qual é a atividade? Atenção! Qual é a atividade da semana? Você vai ler essas 3 páginas. Você vai grifar as palavras que você não entendeu e você vai procurar no dicionário, certo? Você vai procurar. Após a procura, na 116, tem lá
algumas questões, 3 questões de tópico mais uma embaixo. Vocês vão fazer essas questões da 116 no caderno e postar só essas atividades para mim. Olha que boa, olha que fácil, tá? Então vocês vão olhar as atividades lá e vão, né, fazer no caderno, escrever página 116, daí vai pôr as atividades, né? São questões sobre o trecho explicado. Aí você vai responder e postar para mim essa página na sexta-feira. Durante a semana estarei colocando vídeos extras, atividades extras para vocês fazerem, mas não é para me entregar, é para deixar no caderno, tá bom? A gente já tá caminhando, né? Semana passada trabalhamos o realismo na aula do Meet, certo? E aí eu vou indicar algumas coisas do Estude, alguns links bacanas para vocês irem assistindo durante essa semana. Lembrando, tudo que eu for indicando para vocês assistirem, gente, é para vocês anotarem no caderno. É para o estudo de vocês, para a organização de vocês. Não é um acúmulo de atividades de forma alguma. É um acréscimo de informação, um acréscimo de conhecimento, tá? Tudo bem? Então, vocês vão receber essas aulas bônus, esses acréscimos de vídeos, de sugestões de atividades, mas a entrega é só aquilo que eu postei lá no começo do mês, né? Semana 1, semana 2, semana 3, vai ter uma atividade surpresa pro dia 15, né, de julho, logo eu aviso vocês o que é, tá bom? Mas, gente, olha, a entrega, vocês estão vendo que são coisas muito poucas, né? É muito tranquilo, mas assim, o importante é a disciplina de vocês de estudarem. Óbvio, tem gente que tem muito problema com relação à conexão na internet, eu entendo. Gente, tranquilo, baixa um livro de literatura de segundo ano lá no seu celular, a hora que você tiver internet, você vai estudando por ele, por um livro didático de segundo ano. Se você tem o que a gente distribuiu na escola aí, beleza, vai por ele. O importante é você não parar. Certo, pessoal? Tudo bem? Ah, eu não tenho livro nenhum. Gente, vai lá no Google, livros de literatura de segundo ano, ensino médio, PDF. Vai aparecer um montão. Você baixa. Ah, minha professora tá falando de realismo, então eu vou estudar sobre realismo nesse livro. Certo? A minha professora está terminando o romantismo. Vou estudar sobre o romantismo nesse livro, porque eu não tenho internet todo dia, então não tem como eu ficar acessando, tá, gente? A gente só não pode parar, a cabecinha da gente, o cérebro não pode ficar parado nisso. A gente não pode dormir até 1, 2 horas da tarde e depois ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas jogando. E você chega no final da semana e fala assim, não teve como postar porque eu não tive tempo, não tive internet, não tive isso, não tive aquilo. Pessoal, eu já dei uma aula sobre isso, né? Quem começa com uma desculpa, já começa perdendo. Então, não vamos arrumar desculpas, né? Vamos procurar, assim, nos dedicar, vamos procurar correr atrás. Gente, vocês são grandes, vocês são moços e moças. Às vezes eu fico admirada como que vocês pegam e jogam a responsabilidade tudo pra cima dos pais. Ai, minha mãe tem que falar, meu pai tem que contar. Gente, poxa vida, os pais de vocês têm tantas preocupações, tem tantas coisas que eles estão doidos aí, não sabem como fazer. É o medo da pandemia, é o medo do desemprego, ou já tá desempregado, não sei como vou pagar uma conta, não sei como fazer. E ainda tem que tomar conta se você fez a lição. Aí já é um absurdo, né, gente? Vocês têm 16 anos, né? Vamos lá, gente? Vamos pegar firme essa semana? Vamos chamar, para nós a responsabilidade. Opa, eu tenho português, eu tenho matemática, eu tenho biologia. O Estude, a plataforma Estude, tem todas as disciplinas. Vocês podem estudar tudo por lá. Joga o tema lá, procura na plataforma que agora é gratuita e você já acha tudo. Ai, não entendi nada que a professora explica. Vai lá no Estude. Certo, gente? Lá tem o tema que a gente explica e você vai lá e vê as aulas. Tudo bem? Porque às vezes diferentes linguagens a gente aprende melhor, não é mesmo? Às vezes eu falo um negócio de um jeito que você não entendeu bem, você corre atrás.
tá, gente? Então tá na hora de vocês correrem atrás, tá? Correrem atrás de verdade. E eu sei, gente, que a gente tá caminhando, eu tô vendo as atividades, recebendo, lendo, tô vendo que vocês estão, assim, se empenhando, sabe? Tem gente que faz de qualquer jeito, mas já fazia antes, né? Então, vou fazer o quê? Vou fazer só para entregar, mas eu tô vendo que tem gente que está se dedicando. E eu quero dar a minha gratidão a essas pessoas que estão dando valor a todo esse aparato que nós estamos fazendo. Porque eu também não estava acostumada a dar aula online. Eu nunca tinha dado aula online. Agora eu posso falar, não. Posso mandar currículo para faculdade, para cursinho, porque agora eu já sei. Entendeu? Então a pandemia serviu para eu crescer. Tá? Não que eu não esteja sofrendo, que eu não esteja entediada, enfim, N coisas. Não, nada disso. Certo? Mas, gente, vamos tirar coisas boas dessa coisa ruim que está acontecendo. Então, vamos correr atrás? Essa semana, 114, 115 e 116 para estudar, postar só as atividades da 116, a caneta, por gentileza, porque eu tô ficando velhinha, não enxergo na tela de lá, a lápis, tá bom? Na hora de tirarem fotos, por favor, cuidado, tira ela de pezinho, tá? Na vertical, tudo bem? Pra não precisar ficar virando o computador de cabeça pra baixo pra eu conseguir ler, tá? Um grande abraço, uma semana abençoada, cheia de saúde, guardada por Deus, tá bom? Grande beijo, gente, help pra vocês, hein? Tchau, tchau!